E aí, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar, talvez seja uma das obras mais importantes do canal e também uma das obras mais importantes do século XX, normalmente muito requisitada e muito indicada em trabalhos universitários, em pesquisas com relação à estética e ao e a forma como ele trabalha os seus temas. Tá? É um livro bastante complexo. Recentemente, o que surgiu de informação é que ele possui. Recentemente, ele já passou de mais de 5 milhões de obras vendidas desde a sua. Desde o seu lançamento. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Zen e a arte da manutenção de motocicletas. Segundo descrição própria, né, não necessariamente essa obra vai nos explicar o que significa o Zen e nem necessariamente vai parar na arte da manutenção de motocicletas. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Toca. Em âmbitos gerais, tá, a arte de Zen e a manutenção de motocicletas, que ela foi lançada a sua edição mais recente é a edição da Martins Fontes, que está excelente, tá? Trabalha em cima o assim, o ponto de partida para a história que segue aqui é uma viagem de motocicleta entre seu pai e filho, tá? Mas eu não considero que essa obra ela pare simplesmente aqui, tá? Ela é bem mais complexa. Na verdade, eu considero que a obra, o Zen e a arte da manutenção de motocicletas, ela é bem mais trançada, né? Ela puxa em 3 linhas narrativas diferentes aqui dentro, que se entrelaçam na história até a apoteose, o clímax que a história dela permite, tá? Ela segue em linhas e bases gerais. Ela segue primeiro a viagem do pai e seu filho, tá? Segue praticamente cruzando os Estados Unidos, tá? Do centro até a costa oeste, tá? Califórnia, nesse meio. Ela segue também em questão de flashbacks, né? Que ela fala de Fedro, tá? E toda a sua epopeia até os seus problemas mentais, tá? Sua epopeia de pesquisas e consequentemente problemas mentais. E por último e mais complexo de ser trabalhado entremeado dentro da obra e da história, são ao que eles chamam de Shao Tao Kuas, né? Que no caso no decorrer da história ele vai trabalhando temas filosóficos bastante complexos, como se fossem aulas e palestras itinerantes que o narrador conta, tá? Elas são esses 3 pontos de vista, você não percebe a mudança de cenário nesses três pontos narrativa, tá? E também dependendo da pesquisa que você faz ou que você trabalha de modo muito universitário, é uma obra bastante requisitada para quem estuda artes, filosofia, arquitetura, porque ela repensa muitos valores que temos no meio ocidental. Ela meio que tenta de várias vezes conciliar aqui as artes
a ciência e a religião em cima de uma substância metafísica que a gente não consegue medir ou criar valor sem ser completamente subjetivo, ou traduzindo, humano, que é a qualidade. Tá? A qualidade aqui que ele se traduz, ele vai fazendo várias citações em várias obras, como ele vai puxando aqui a questão da criatividade como a criatividade, como ele vai falando na questão da crítica da razão pura de Kant. Tá? Ele cita muito o diálogo muito entre Kant, Immanuel Kant e Hegel, ou se não, ele vai trançando o que significa a qualidade, tá? No caso do Fedro, ele trança o significado da qualidade no âmbito geral, amplo e restrito. Tá? Ele considera que a qualidade seja algo intransponível, né? Seja algo indefinível. É uma coisa engraçada, porque a partir do momento que ele começa a analisar aonde a qualidade se insere em todo o registro, em toda a vivência que a gente tem à nossa volta, ela está inserida em tudo. Seja a questão da qualidade, quando você ele começa a definir assim, ele coloca-se como indefinível, porque a única coisa que você coloca é em seu sentido mais básico e resumido e mais superficial possível, é a comparação entre coisas, entre o que é belo, mais feio, ou a questão da mudança dos valores e qualidades que ele coloca. Tá? Ou a forma como você se põe em algumas armadilhas próprias, até para a descoberta das ciências, quando a gente deseja definir soluções a alguns problemas que nos apresentam, e intuitivamente, tá, a gente resolve para encontrar soluções, principalmente matemáticas. Por que não? Porque também é uma área de conhecimento, de filosofia. Tá? A gente começa a pensar no quesito de qualidade em ciências exatas, o ponto que a gente coloca para aceitarmos determinadas conjecturas, a gente precise necessariamente escolher bons e maus fatos, ou partir de alguns pressupostos para que algumas ideias tornem-se aceitáveis ou não. Tá? E o mais interessante, que faz parte muito da qualidade na filosofia, é colocá-la como estética. Tá? Ou a gente começa a trabalhar como a oratória ou dialética. Existem algumas discussões aqui bastante interessantes no meio do livro, que existem alguns capítulos que precisam ser lidos e relidos, principalmente quando você começa pela narrativa, pelos princípios de narrativa das Chautauquas, né, em alguns autores. Por exemplo, existe muita qualidade, a questão da qualidade entre os sofistas e os discípulos de Aristóteles e Platão. Tá? No caso, que seria a discussão principal, é a verdade.
ela precisa ser absoluta ou ela muda com o tempo? Entendeu? Ela costuma muito usar, assim, empreender que a qualidade, no caso a subjetividade que ele utiliza, muito para o meio das ciências, ela melhora muito o uso para métodos científicos, pesquisas, tá? Porque ele parte que todo o conhecimento das ciências humanas, por mais entre aspas exatos, ela não tem medo de mudar quando se apresentam certas conjecturas, certos fatos novos que nos fazem mudar de alguns valores, né, que anteriormente nós tínhamos. Ele coloca que a qualidade em que ele coloca enquanto objeto indefinível define até as noções de capitalismo, sabe? Porque ela é extremamente necessária para se definir as diferenças entre objetos, entre valores, definir valores de algumas coisas. Por que algumas coisas são mais caras que outras? Por que algumas coisas são mais difíceis, ou a partir de uma dificuldade a gente definir esse tipo de valor? Será que aí ele coloca algumas questões de lógica aqui no meio? Assim, vamos definir um mundo sem a questão de qualidade, sem a questão da subjetividade, sem a questão de comparação entre as coisas. Ele vai definindo aqui de forma bastante interessante que sem isso a gente não consegue definir que pinturas sejam realmente diferentes de uma simples pintura na parede, de um simples quadro branco. Não tem a grande diferença entre a Mona Lisa do Da Vinci. Muitas das discussões, é muito fácil de achar na internet algumas citações bastante interessantes desse livro aqui, tá? Que particularmente eu coloquei muitas marcações e fica bem difícil não citá-las como linhas de pensamento aqui centrais, tá? Por exemplo, é superficial a vida que visa somente a uma meta futura. Não é o cume da montanha que sustenta a vida, mas as vertentes. É nas vertentes que as coisas crescem. Para melhorar o mundo, é preciso, em primeiríssimo lugar, melhorar o próprio coração e as próprias mãos, e trabalhar a partir daí. As outras pessoas podem falar sobre como expandir o destino da humanidade. Quanto a mim, quero falar somente sobre o conceito de motocicletas. Na minha opinião, isso que tenho a dizer tem um valor mais perene. Ele coloca também alguns pontos bastante interessantes sobre ele tenta muito nas discussões filosóficas que ele coloca, muito criar uma conciliação entre filosofia oriental e ocidental. Muito com um sinal muito interessante, uma resposta muito interessante chamada Mu. Ele tira isso de um conto oriental. Certa vez perguntaram se os princípios de Buda estariam dentro de um animal, de um cachorro. O monge simplesmente respondeu: Mu. Mu não significa nem sim nem não. Tá? E muitas das pesquisas que a gente tem, que a gente coloca em meio científico, simplesmente não respondem nem sim nem não. Significam apenas que a resposta que você está dando
A pergunta que você está fazendo não é suficiente, você precisa expandi-la, colocá-la para fora, expandir a sua hipótese para que haja testes e provas com relação a isso. Eu poderia simplesmente aqui eu posso afirmar com 100% de certeza que uma vez que você ler esta obra, tá? Zen e a arte da manutenção de motocicletas, ao terminar essa obra, você vai ler de novo, tá? Porque muito do clímax do livro ele está muito aqui colocado em pequenos sinais aqui entre os parágrafos, tá? Muito do clímax do livro. E com certeza o meu pensamento antes de ler o livro mudou muito após terminar essa obra tão importante. Ele é uma obra que ela trata sobre filosofia. Eu acho que essa obra ela está na mesma altura e no mesmo assim, no mesmo tipo do Mundo de Sofia, tá? Apesar dessa aqui ser uma obra bem mais complexa que o Mundo de Sofia, tá? E muitas das pessoas que estiverem interessadas assim em um estudo um pouco mais aprofundado sobre a história da arte, ou interessado muito em pesquisas com relação ao método científico, na metodologia científica, vai se identificar e vai se deliciar muito aqui com as discussões aqui apresentadas. Tá. Essa obra aqui também tem algumas... Eu também me surpreendi que além da própria história, ele tem alguns extras bastante interessantes que a Companhia das Letras, aqui que a Martins Fontes colocou para a gente poder entender melhor algumas coisas bem complexas, tá? Assim, existe um exercício no fim do livro que é um bom desafio para as pessoas conseguirem entender melhor sua obra, tá? E uma troca de cartas muito entre o autor, entre o Robert Pirsig e o seu próprio editor, tá? Na feitura dessa obra, tá? E não necessariamente como eu relatei no início do livro, ela vai falar apenas sobre o Zen ou para apenas na arte da manutenção de motocicletas. Ela, tratando da filosofia, da relação entre família, entre o seu pai e o seu filho, e na inconstância das doenças mentais, eu posso naturalmente definir que essa é uma obra excelente, obrigatória, e você merece ler. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você também adquirir essa obra, bastante importante, tá? E quero dedicar também essa obra, tá? Infelizmente eu não havia terminado a tempo, demorei muito tempo lendo ela, até pelos capítulos que são um pouco mais pesados. Eu dedico muito essa obra ao Tiago Azevedo, tá? O Tassouza Rider, que ele faleceu no final do ano passado, e eu mesmo havia indicado esse livro para ele, principalmente pelos pontos de vista muito interessantes a respeito do motociclismo, sabe? Sobre as viagens de moto, sobre eu acho que essa é uma obra muito corajosa, sabe? Muito como o Tassouza fez
em seu canal no YouTube, que ainda está no ar, tá? Porque isso aqui é uma obra de cunho muito real e muito catártico ao próprio autor, tá? O autor abriu muito o coração aqui, você percebe em muitas passagens, tá? E como Orson Welles bem colocou, né, bem define e bate muito com essa obra aqui, não existem obras com finais felizes. Se existe um final feliz, é porque essa obra ainda não acabou. Bom, eu deixo aqui eu termino essa obra aqui mandando muito carinho à família e muitos amigos que todos sentimos falta do Thás Souza. E eu espero que vale a pena. Zen e a Arte da Manutenção das Bicicletas, do Robert Pirsig. Um abraço.